de frustração muito grande. Frustração muito grande que tem de ser deixada de lado, porque já tem compromisso do Brasileirão. Olha só, desde a estreia do Barbieri, são 22 jogos, um aproveitamento de 47%, 35 gols marcados e 28 gols sofridos. O Vasco da Gama tem esses números e tem seu próximo compromisso. E aqui, esses números, assim, eles são mais ou menos, né? Porque tem carioca e tal, se olhar pro brasileiro. Aqui a gente vê o número, mas tem que ver o contexto. Ele tá ali perto dos 50% porque você teve jogos de um nível bem mais baixo. Quando precisou, tá osso. A situação lá não tá muito boa, não. Compromisso 4 horas da tarde, no domingo, no Beira-Rio, contra o Internacional de Porto Alegre. Vamos voltar lá pro Rio de Janeiro com a Roberta Barroso para saber um pouquinho mais desse Vasco da Gama, a situação um pouquinho complicada, digamos assim. Olha, o pôr do sol não tá... Ela saiu da lancha. Ela saiu da lancha agora, voltou da lancha, agora tá nesse pôr do sol maravilhoso do Rio. Pois é, Luciano, saí da lancha, Renato, saí porque esfriou, né? Então a gente deixou a lancha da ESPN e veio mostrar esse pôr do sol aqui do Rio de Janeiro para o fã de esporte, claro, falar sobre o Vasco, esse compromisso importantíssimo pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Internacional. O clima ainda é pesado, são 4 derrotas seguidas, 8 jogos sem vencer, muitas cobranças da torcida. Os torcedores essa semana até foram no CT Moacir Barbosa, cobraram dirigentes, jogadores, querem resultados. E até o elenco pediu um voto de confiança para o técnico Maurício Barbieri. Ele está fechado com o grupo e espera dar uma resposta o quanto antes. Para esse jogo domingo contra o Internacional, o Vasco deve fazer mudanças na equipe. Contra o Flamengo, foi a campo com 3 zagueiros, mas a tendência é que volte ao esquema com 2 zagueiros. Em relação ao Andrei Santos, o Marlon Gomes e o Andrei Santos retornaram, né, do Sub-20 com a seleção brasileira. O Marlon Gomes deve ficar à disposição, mas o Andrei, ele já tinha um incômodo no tornozelo nesse período que estava com a seleção brasileira, até treinou essa semana com o Vasco, mas sentiu também um incômodo no joelho. E a tendência é que, de fato, ele fique fora dessa viagem. O Vasco enfrenta o Inter domingo em Porto Alegre, treina ainda neste sábado, na véspera do jogo, lá em Poa. E a tendência é que Gabriel Peck também volte à equipe titular. O Orediano começou o último jogo, acabou saindo no decorrer da partida contra o Flamengo, e a tendência é que o Peck seja titular nessa partida. O Vasco está na zona de rebaixamento, em 19º lugar, com 6 pontos, e quer virar o quanto antes esse jogo da desconfiança, dar respostas para a torcida, Luciano. É isso, né, Roberta? E depois desse pôr do sol esfriou. Olha, eu vou agradecendo e te despedindo de você para você aproveitar esse pôr do sol. E já que tá tão frio, para você se abrigar também, né? Mas um bom final de semana. Temos muito trabalho pela frente, porque afinal tem rodada do Brasileirão. Beijo, Roberta. Beijo, obrigada. Tchau, tchau. A gente tava aqui combinando, não sei se a Roberta continua essa coisa, a gente tava combinando aqui que a gente faria agora se o expediente acabasse, se a gente estivesse na praia do Rio de Janeiro. Banhinho, bate um ranguinho e roda de samba. Marcha. Carioca, né, meu amigo? Pedra do Sal hoje. Mas hoje, falando em festa, ou melhor, o oposto, compromisso pro Vasco da Gama, agora não tem mais aquela gordurinha de jogar mal, gordurinha de perder, gordurinha de nada. Tá só capa da gaita. Assim, Luciano, eu sou um cara que sempre defende continuidade, processo de trabalho, mas no caso do Vasco, a coisa tá pegando. Até animicamente, né? Mentalmente, você vê o jogo contra o Flamengo, mostrou muito desse aspecto. O time começa organizado, sobe bem pressões. A gente teve análise aqui também, tá no Instagram, assiste lá. Hoje eu tô mesmo vendendo tudo. Dane-se. Mas o Vasco começa o jogo concentrado, gera um pouco de desconforto pro Flamengo, sai o gol. Sai o gol, o time dissolve. Se desorganiza, se espaça. Acho que até é uma questão de estratégia. Acho que o Barbieri precisa dar alguns passinhos para trás. Em qual sentido? Buscar aquele Vasco primeiro consistente atrás, fecha a casinha, estanca a sangria, para de tomar gol, e aí aos poucos tenta construir para frente. Porque eu vi um Vasco contra o Flamengo meio querendo trocar com o Flamengo. E não dá, eu não tô nem falando de grandeza histórica de clube, não. A gente tá falando de momento, de histórico recente. O Flamengo é um time tecnicamente muito melhor que o Vasco. Um trabalho muito mais longevo de direção, de reconstrução. O Vasco tá naquele Flamengo lá atrás, quando traz o Diego, começa ali tentar arrumar as contas e tal, e chega onde tá agora. Eu sei que pro torcedor do Vasco, que é o seu arquirrival Flamengo, é triste escutar isso. Mas o Vasco ainda tá ali, num próximo... escadinha por escadinha, sabe? Degrau por degrau. Então eu acho que nesse sentido, acho que o Barbieri errou estrategicamente, principalmente nesse jogo e em alguns outros. Eu, que não sou quase ninguém na fila do pão, faria isso. Baixa um pouquinho, 2 passinhos para trás,
estanca a sangria atrás, para de tomar gol, como um empate aqui, uma vitória amarrada no outro, e aí as coisas começam a retomar. Acho que o time pode crescer em confiança, porque agora, psicologicamente, o Vasco preocupa pra caramba. É isso. Do outro lado, tem o Internacional de Porto Alegre. O Gustavo Berton traz pra gente mais informações aí do adversário do Vasco nesse próximo compromisso do Brasileiro.